Graça e paz. Quero convidar você a abrir comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quero convidar você a abrir lá no capítulo 14 de Atos. Eu vou ler dos versículos de 8 a 20. Eu peço que você preste bastante atenção, porque as próximas vezes que você me ver aqui em cima, nós vamos ler novamente esse mesmo texto. Nós vamos iniciar uma pequena série, uma mini série de sermões a respeito desse texto, onde Paulo e Barnabé pregam em uma cidade durante sua primeira viagem missionária. E eu gostaria que nós pudéssemos refletir calmamente sobre esse texto. E a cada encontro, cada vez que nós retornarmos aqui, temos a oportunidade de aprendermos sobre uma parte desse texto, lições preciosas para a nossa vida e para a vida nossa de comunidade de fé e para a nossa vida como cidadãos do reino também, fora da comunidade de fé, espalhado pelo mundo. Eu intitulo essa pequena série de Homens ou Deuses. Esses homens são questionados a respeito da sua essência, ou do que eles são, ou do que eles parecem ser. Mas eu quero estender o questionamento que as pessoas fazem quando eles veem Paulo e Barnabé e questionam, será que são deuses no meio de nós? E você vai ver na leitura do texto, para questionar o quanto existe também essa dualidade dentro de nós. Homens ou deuses, o que nós achamos que somos? E mesmo quando a gente reconhece, não, eu sou homem, eu não sou um deus. Que tipo de homem ou mulher, né? De que tipo de ser humano que eu olho no espelho e vejo, e eu projeto, ou eu reconheço, ou até mesmo deixo de reconhecer. E a palavra de Deus traz respostas para nós. Que quem nós somos de verdade diante dos olhos de Deus. Muitas vezes a gente se comporta como se nós fôssemos deuses. E muitas vezes a gente diz que olhamos e vemos apenas homens. Mas ainda assim a imagem é deturpada e ela precisa ser guiada pela palavra. Então eu quero convidar você a ler comigo, aliás, acompanhar a leitura que eu farei dos versículos 8 a 20, do capítulo 14 de Atos. Atos 14, de 8 a 20, diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te, direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós lemos a Tua palavra e diante disso dispomos o coração para sermos ensinados e ministrados pelo Senhor. Como carecemos, ó Deus, da sua ministração, da Sua palavra, da Sua voz de comando sobre nós, mas também do Teu doce ensino sobre nós, mas também da Tua mão que nos leve, que nos conduza para
novas atitudes diante do ensino da tua palavra. Precisamos de ti, ó Deus, e eu também careço de ti como portador da tua mensagem nessa noite. Usa a minha vida e fala, ó Deus, através de mim, apesar de mim. Fala com a tua igreja, cuida de nós. Em nome de Jesus nós entregamos ao Senhor esse tempo que desde o seu início, Pai querido, é feito para o Senhor e de forma muito específica agora pelo tempo de palavra. Deus, nós clamamos pelo ensino do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero trazer um pouquinho para você do contexto. Se você já me ouviu pregar mais de uma vez, sabe que eu gosto de contar história, né? Então eu vou contar um pouquinho de história para vocês hoje também. E eu quero contar um pouquinho da história de como chegamos até aqui. Eles estão numa cidade chamada Listra, e eles não chegaram aqui por acaso. Na verdade, o Senhor impele no coração de Paulo e de Barnabé e mais alguns companheiros que eles comecem uma empreitada, uma viagem missionária. Eles estão junto com várias pessoas da igreja de Antioquia, o que o Senhor levantou, e o Senhor então faz com que eles se movam e falem do evangelho em vários locais, em várias cidades, inclusive na própria cidade de Antioquia. E Paulo então e Barnabé são as figuras que mais vão aparecer, mas também os textos vão deixando claro que eles não foram sozinhos. Tinha uma pequena comitiva que ia junto com eles, inclusive um que acaba ficando no meio do caminho e volta para trás para Jerusalém, mas eles vão seguindo viagem adiante. Essa viagem inicia lá no capítulo 13, se você acompanhar lá no capítulo 13, nós não vamos ler agora, mas depois você pode verificar, ela inicia lá no capítulo 13, e no versículo 4 já fala que enviados pelo Espírito Santo, eles descem a Seleuce, uma cidade onde eles podiam pegar um barco dessa cidade, navegar para a ilha de Chipre, e chegando lá, a Salamina, onde eles começam a viagem então missionária. Eles passam pela cidade de Salamina, passam pela cidade de Antioquia depois, passam pela cidade de Icônio, que já é no capítulo 14, e aí eles chegam até a cidade de Listra, e nós terminamos o texto dizendo que eles saíram da cidade de Listra e foram para a cidade de Derbe. A viagem ainda prossegue, né? Eles prosseguem a missão, mas nós vamos parar até aqui nesse destino por hora. Eu quero só dar um parecer de como foi essa viagem até chegar em Listra, porque ela é importante para nós entendermos alguns acontecimentos que tiveram ali nessa cidade de Listra, onde eles estão. Quando eles chegam, então, em Salamina, eles anunciam o evangelho, passam por toda a situação, mas em Antioquia acontece algo importante. Em Antioquia, eles sofrem, primeiro, uma recepção muito calorosa daquelas pessoas. O evangelho impacta eles ficam extremamente interessados. Eles falam, Paulo, Barnabé, a gente queria muito que vocês viessem na sinagoga no próximo sábado. Se você tem uma noção aí da cultura judaica, eles não se reúnem aos domingos como nós, mas o sábado é o dia do Senhor, eles guardam o sábado como no Antigo Testamento e se reuniam nas sinagogas no Antigo Testamento. Então, eles falam, olha, sábado que vem, prega para a gente de novo, a gente quer ouvir essas palavras de novo. E quando chegou no sábado seguinte, juntou uma multidão muito grande para ouvir. Na verdade, o texto fala que a cidade se comoveu e se locomoveu para ouvir o que era de tão interessante que Paulo e Barnabé tinham falado. Então imagine você que o burburinho da cidade na semana foi Paulo e Barnabé, homens estão diferentes, estão proclamando uma mensagem diferente e você não pode perder. E todo mundo foi até a sinagoga. Só qual foi o problema? Eles não estavam pregando ainda presos à antiga aliança, mas eles falavam de Jesus. E muitos dos judeus que não aceitavam Jesus como sendo o Cristo, o Messias enviado, se incomodaram com isso. E eles suscitaram o povo a ter raiva de Paulo e Barnabé. E eles ficaram na sinagoga, Paulo falava, eles levantavam lá do meio e davam uma retrucada. Paulo falava outra coisa, outro levantava lá do meio e retrucava o que Paulo falava. E eles ficavam nesse ping-pong de opiniões ali, não deixando Paulo se manifestar a respeito da pregação do Evangelho. O que acontece é que Paulo fala, então tá bom, isso já estava previsto pelo Senhor, e é por isso que nós não vamos ficar presos a vocês, judeus, nós vamos pregar aos gentios. Os gentios eram todos que não eram judeus, que não eram da linhagem judaica, e eles passam a pregar para todas as pessoas naquela cidade. Mas a situação fica um pouco tensa, e eles querem então perseguir Paulo e Barnabé, e sentindo que o tom de ameaça aumenta muito, eles são expulsos da cidade e saem de Antioquia. De Antioquia, eles vão então aí no capítulo 14, lá no comecinho, se você da sua Bíblia tem lá o subtítulo em negrito, vai estar escrito lá, Paulo e Barnabé em Icônio. Eles passam para a cidade de Icônio. O que acontece em Icônio é algo bem curioso, porque é muito parecido com o que acontece em Antioquia.
As pessoas ouvem, as pessoas se aproximam, acontecem sinais e prodígios da parte de Deus através de Paulo e Barnabé, mas começou também esse tumulto. As pessoas começam a ficar incomodadas porque os judeus também provocam o povo de Icônio a rejeitar o que Paulo estava anunciando ali. Eles também são perseguidos e lá eles são ameaçados. Aqui vocês vão ser apedrejados. Se vocês ficarem, é pedra, vão levar pedra. O que eles fazem? Não como quem fuga, mas entendendo que a oportunidade ali tinha se fechado e eles buscavam novas oportunidades, eles chegam até a cidade de Listra, que é a cidade que então nos interessa nessa noite, onde acontece tudo isso que nós lemos. E aí, a partir do versículo 8, que foi a nossa leitura, narra alguns acontecimentos na cidade de Listra. Eles chegam na cidade de Listra. E ali diz que havia um homem que tinha o costume de ficar assentado. Eu vou me deter nessa noite nesses 3 primeiros versículos da porção que a gente leu, versículo 8, 9 e 10. Eu quero que você preste atenção no versículo 8, que diz a terceira palavra, em Listra costumava. Quero falar sobre o costume. Existia um homem que exercia um costume. Qual era o costume dele? Ficar sentado na cidade. Claro que essa informação parece às vezes aleatória, mas é muito provável que ele ficasse num lugar de costume. Num lugar que você passasse, era quase com um ponto de referência. Olha, como que eu faço para chegar na casa do fulano? Passa o aleijado que fica sentado à direita, né? Ele tinha o costume de ficar por ali. Era um lugar de hábito dele ficar por ali. Então, se você passasse por Listra, um ponto turístico era aquele homem aleijado. Todo mundo sabia que aquele aleijado ficava ali naquela situação. Essa palavra costume chama a nossa atenção porque ele fala de alguém que faz uma coisa repetidamente. Você tem o costume de fazer alguma coisa? O que você tem o hábito de fazer todos os dias? Tem algumas coisas que a gente tem costume de fazer, né? Depois que eu casei, eu percebi que eu tenho mais costume do que eu imaginava. Mas eu sou aquela pessoa que gosta do papel higiênico voltado para um lado específico, e eu só percebi isso quando tinha outra pessoa para girar o papel higiênico no lado contrário. A gente tem costumes dos mais bobos possíveis, né? A gente tem costume de deixar coisas em determinados lugares, de dobrar a roupa de um determinado jeito, a gente tem o costume de comer numa determinada hora, a gente tem o costume de andar de um jeito e fazer caminhos específicos, ou não fazer outros. A gente tem costume de não fazer algumas coisas, né? Essas coisas, o meu costume é não fazer essas coisas. Mas a gente tem costumes, e o costume desse homem era ficar ali, postado na cidade em algum lugar. Como alguém comum, que tem os seus costumes. Mas esse homem, ele era um homem aleijado, que ficava ali parado, e Paulo então começa a anunciar o evangelho, e Paulo observa que ele olha para ele com muita atenção. E Paulo vê nele uma disposição de ouvir a mensagem diferente, e dá uma voz de comando para ele. Fala o quê? Levanta daí, fica de pé direito. Fica de pé direito, fica reto. E a Bíblia fala no versículo 10, que ele saltou e andava. Não só que ele ficou de pé, mas ele deu um salto. Um homem acostumado a ficar sentado em um determinado lugar, aleijado, paralítico desde o nascimento. Aqui não diz a sua idade, mas diz que ele era um homem, então consideramos ele um homem adulto. Na cultura judaica, um adulto homem é a partir pelo menos dos 12 anos, então no mínimo a 12 anos ele era aleijado. Esse homem tem algumas coisas para nos ensinar essa noite a respeito da mensagem de salvação. Ainda eu quero que você volte seus olhos com uma perspectiva da evangelização, da necessidade de nós pregarmos o evangelho, mas esse homem nos ensina também para quem é direcionada a mensagem do evangelho. Esse homem nos ensina, esse homem de costumes, esse homem que faz a mesma coisa todo dia, esse homem com uma deficiência, um problema de saúde congênito, ele tem algo para nos ensinar sobre o evangelho. Nessa noite eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira lição que a gente pode olhar para esse homem e perceber é sobre quem é o alvo da pregação do evangelho. O alvo da pregação do evangelho, quando nós estamos aqui em uma situação social razoável, né? No mínimo razoável, boa, quando a gente está com uma certa estabilidade, quando a maioria de nós tem um bom estudo, e mesmo aqueles que não têm tanto estudo conseguiram desenvolver uma boa condição de vida, a gente pode ter a sensação que o evangelho é para essas pessoas que conseguiram uma adequação social.
pessoas que são um pouco mais estudadas, um pouco mais instruídas e que podem ouvir essa mensagem e receber. Ou a gente pode correr o risco de ir para o extremo e abraçar uma teologia enganosa que diz para nós que o evangelho é para o pobre, e somente o pobre. É o pobre que precisa de Jesus, e a gente deve direcionar todas as nossas forças como igreja para que o pobre conheça a Cristo. Ou ainda a gente pode elitizar a nossa igreja e dizer que o evangelho é só para os mais abastados, os mais eruditos, e por isso a gente não vai adotar uma linguagem muito comum aqui. Eu vou começar a utilizar palavras mais difíceis, e se você quiser me acompanhar, que vá ler um dicionário, porque o meu linguajar vai ficar mais complicado. A gente corre o risco de adequar na nossa mente quem é o público-alvo do evangelho. Mas veja que não se trata dessas circunstâncias tão visuais. Esse homem nos ensina algumas coisas. Embora ele parecesse um homem simples, por ficar na rua, por não ter condições de trabalho, e por ficar assentado, muito provavelmente o dia inteiro, e como era de costume naquela época, um homem aleijado, muitas vezes ser um pedinte, ele devia ser um homem extremamente simples na sua condição social, mas não se trata disso. Não se trata dessa condição que adequa o nosso olhar para dizer qual é o verdadeiro alvo do evangelho. Mas a primeira lição, então, que nós temos para aprender é que a salvação é destinada a pessoas comuns e não aos deuses. Não é, e deuses aqui, entre aspas, né? Não as pessoas magníficas, as pessoas eruditas, nem as pessoas mais arrumadas, nem as pessoas que podem conviver socialmente e se sentir completamente adequadas, mas é para as pessoas simples, comuns, normais. Você pode dizer, mas eu me considero uma pessoa comum. Então tá bom, o evangelho é para você. Mas talvez você se considere não uma pessoa tão incomum, tenha se sentido privilegiado por alguma coisa, e nem se ensoberbeça por isso, mas reconhece, puxa, eu tive privilégios. Eu tive privilégios, cresci numa boa família, graças a Deus tive oportunidades na minha vida que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, mas eu garanto que você é bem comum. Observe por que você é tão comum quanto esse homem. Primeiro, porque como ele, você também faz atividades costumeiras, você também tem seus hábitos e costumes. Eu tenho certeza que se a gente fizer aí uma pequena observação da nossa rotina, de domingo, por exemplo, para vir para o culto, você vai observar uma série de costumes na sua família aí, simplesmente para se preparar para vir para o culto. Aqueles que têm filhos pode ter um costume de preparar as crianças num determinado tempo, ou mesmo aqueles que moram sozinhos, mais tranquilos, uma vida mais pacata, também têm um costume, um horário que gostam de sair, um tipo de vestimenta que gostam de colocar e que talvez não usem em outros lugares. Algum costume você desenvolve. Isso faz de você alguém muito comum, uma pessoa comum, nada extraordinária, porque todo mundo tem os seus costumes, faz coisas costumeiras. O costume dá um senso de rotina, de cotidiano, de algo ordinário, comum, algo que não ressalta aos olhos de ninguém. O evangelho é para essas pessoas comuns, costumeiras, que fazem coisas repetidas todos os dias, que não tem nada de extraordinário talvez para oferecer. Mas esse homem também é comum porque ele é um homem aleijado, um homem doente. Mas você pode dizer para mim então, mas pastor, basta você olhar, se você me chamar eu posso até ir na frente andando, você vai ver que eu não tenho nenhum tipo de problema dessa ordem. Né? Meus braços são perfeitos, minhas pernas são perfeitas, eu consigo me locomover bem, posso até dar uma corrida de vez em quando, consigo fazer pelo menos o exercício de descer a escada e subir a escada para chegar aqui em cima e assistir o culto. Mas talvez você não seja então doente como esse homem fisicamente, mas tem uma doença que ele tinha que você também tem, é a doença do coração. O que nos faz tão comum quanto esse homem, e tão necessários, e tão alvos do evangelho, é o fato de que nós somos comuns por causa da doença do nosso coração. Eu e você temos debilidades, a gente sofre todos os dias, de alguma forma. Uns dias mais, outros dias menos. Uns dias parece quase imperceptível que a gente pode ter sofrimento, mas tem dias que é extremamente evidente o quanto a vida é difícil, é sofrida, é suada, e que a gente precisa de ajuda, e que a gente precisa de algo que nos alegre, que nos anime, que nos motive. A gente também sofre da fragilidade das emoções, da instabilidade da mente, do querer uma coisa hoje, e amanhã a gente não sabe se a gente quer mesmo. Ou mesmo da instabilidade dos desejos, dos grandes sonhos que a gente projeta agora para a gente, e amanhã a gente fala, mas não dá, né? Preciso retornar à minha vida comum aqui, e lembrar que eu não posso fazer tantas coisas. A gente começa a perceber então,
que nós também temos fragilidades, debilidades. E mais do que isso, mais do que simplesmente pessoas que sofrem, como todo mundo sofre, a gente sofre de algo específico, que todo ser humano sofre, e por isso é necessitado do Evangelho, que é a doença espiritual, a doença da alma, a necessidade de salvação, por causa do pecado. Não só porque a vida é dura, não só porque a vida é difícil, não porque sem suar você não ganha nada, se você não trabalhar muito você não conquista grandes coisas, mas porque nós temos uma doença espiritual incurável aos olhos humanos. Incurável pelas mãos de qualquer outro ser humano que possa oferecer para você cura pela sua própria força. Um mal que a gente tenta às vezes apagar ou abafar com inúmeras atividades, com overdose social, a gente se enche de amigos, de pessoas, de movimento, mas é aquela doença que quando tudo silencia, quando você põe a cabeça no travesseiro, ela não deixa você esquecer que ela existe. E aí pode bater um sentimento de solidão, pode bater um sentimento de tristeza, de insuficiência, um sentimento de desolação, um sentimento de descontrole. E aí a gente recorre a tantas outras coisas, a ansiedade, a gente recorre à necessidade de controle, a gente recorre ao choro, muitos à depressão, muitos acabam se cortando, muitos acabam se depredando emocionalmente, fisicamente, porque não conseguem lidar com essa realidade de que nós somos doentes. Nós somos doentes. Em algum momento tenho certeza que você já se identificou com isso, com uma tristeza que bateu em você, porque você viu que você não é tudo isso. Você não consegue sozinho, não dá. E é por isso que você é comum como aquele homem. Ele não podia sequer se mover por conta, ou sem o auxílio de muletas, ou sem o auxílio de pessoas. Se ele sentava em um lugar específico da cidade, eu imagino que ele tinha algum meio de locomoção, minimamente uma muleta, uma espécie de andador, alguma ferramenta que ele utilizava para se locomover. Mas correr não era um privilégio daquele homem. Talvez fazer longas viagens numa época em que o normal era viajar a pé, ele não poderia fazer. O que máximo que ele conseguia então era se locomover para esse ponto da cidade, onde ele costumava ficar sentado, esperar um dia passar, esperar o outro passar. Chegava à noite, ele dormia, de manhã ele acordava, se assentava na cidade e mais um dia se passava. Um homem comum, que estava ali empurrando a vida, talvez esperando acontecer alguma coisa, ou talvez não esperava jamais nada, esperava só a vida passar. Tentando aproveitar, talvez tinha alguma alegria, brincava com alguém, mexia com uma criança que passava por ali, encontrava um motivo de sorrir naquele momento, mas logo ele olhava para suas pernas e via, eu não consigo nem andar, eu não consigo fazer nada disso, e eu sou assim desde que eu nasci, que esperança que tem para mim? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Outra característica que esse homem tem, e que se comunica muito com a minha e com a sua, que embora a gente tente construir carreiras brilhantes, famílias maravilhosas, isso é muito bom, que a gente tente conquistar bens e um lugar na sociedade, que a gente tente se cercar da melhor qualidade de vida que a gente pode, existe uma coisa que é verdade. Esse homem se destacava por ser um aleijado. Aqui na história ele não recebe nenhum nome, mas ele recebe 2 adjetivos: paralítico, aleijado. Esse homem chamava atenção, não por causa da sua projeção social, sua carreira, mas por causa da sua debilidade. E eu vou dizer para você, já teve aquela sensação que um dia você assumiu uma responsabilidade? Uma liderança na igreja, no trabalho, ou mesmo uma tarefa simples em casa que alguém confiou para você. Você fez bem, e às vezes fez bem por muito tempo. Mas o dia que você falhou, todo mundo lembrou de falar do seu erro. Quando você acertou, ninguém viu. Ninguém veio te elogiar e dizer, nossa, parabéns, você está fazendo isso maravilhosamente. Mas o dia que você falhou, aquele único dia de 1 ano, de 2, de 15, de 10, sei lá, quanto tempo foi que você fez essa atividade? O dia que você falhou, alguém foi lá e chamou a sua atenção severamente, ou disse que estava decepcionado com você profundamente. O fato é que a gente chama atenção por causa da nossa debilidade. O que a gente faz de certo, as pessoas tratam como o mínimo que você devia estar fazendo, ou obrigação. Mas basta você errar, que os olhos abrem e saltam.
E todo mundo vem direto para você e diz, eu não acredito que você fez isso. Puxa vida, que grande decepção que eu tenho com você. Você? É isso? Você fez isso? De você eu não esperava isso. E as pessoas, então, passam a tratar a gente por causa daquilo que a gente fez que não agradava, aquilo que era errado. E muitas vezes muita gente, às vezes, fica até mesmo taxado como aquela pessoa que cometeu aquele pecado, como aquela pessoa que errou naquela circunstância. Ainda que ninguém fale, às vezes a pessoa diz, ah lá, fulana, que separou do fulano. Ah, aquele ali é o fulano, que mente pra caramba. Aquele ali é o fulano lá que um dia roubou lá na empresa e nunca devolveu o dinheiro. Às vezes as pessoas te tratam e fazem referência para você por causa das suas debilidades, dos seus erros, das suas insuficiências. E não muitas vezes, e poucas vezes, né, não muitas vezes por causa das suas qualidades. A verdade é que realmente as nossas qualidades, elas parecem pequenas, se a gente tiver sinceridade e ver os nossos erros. As falhas que a gente tem, elas são muito grandes. Elas são porque, ainda que as pessoas achem a gente muito legais, quando Deus olha para nós, Ele vê a realidade, nua e crua, e não dá para a gente disfarçar. Eu e você somos debilitados, pecadores, a gente não tem nada para oferecer de bom. Por nós mesmos, paralíticos e aleijados de nascença. As nossas pernas estão quebradas. A nossa cintura não sustenta os nossos ossos. A gente não consegue se mover sozinho. Somos pessoas comuns, costumeiras, aleijadas, que se sobressaem por aquilo que fazem de errado, por aquilo que não oferece grandes qualidades. E é por isso que a salvação, ela não é destinada para aqueles que se acham maravilhosos, que se colocam na posição de deuses, mas para aqueles que reconhecem o quanto são debilitados. Eu não quero te desanimar com isso. Eu não quero que você saia daqui, puxa vida, é verdade, eu sou um lixo. Não é aqui que para. Essa é só a primeira lição. Que a salvação é para mim e para você. Eu só quero lembrar você que se você em algum momento teve a sensação de que a salvação é mais para alguém do que para você, eu quero te lembrar que ela é muito para você, como para essa pessoa que você achou que precisava mais do que você. Você é tão debilitado quanto ela, tão fraco quanto ela, e por isso tão necessitado quanto a pessoa mais fraca que você pode conhecer do Evangelho. Vocês dois precisam de forma igual da presença do Evangelho, da pregação a respeito da verdade de Cristo Jesus. O Evangelho, então, por isso, ele não é para o pobre, nem para o extremamente erudito, porque é uma teologia muito complexa. Ela também não é para aquelas pessoas que parecem mais comuns e adequadas possíveis, e que vestem roupas comuns e não chamam muito a atenção, mas que têm uma vida aparentemente mais normal possível. Mas é para aquelas pessoas que são comuns, porque reconhecem quem verdadeiramente são. Debilitadas, doentes, aleijadas e que não chamam atenção por nada. Portanto, indignas de qualquer coisa e extremamente comuns. A segunda lição que a gente tem para observar, ainda com esse homem, então, paralítico, aleijado desde seu nascimento, que jamais podia andar, era que para os que sabem, que o Evangelho é também para aqueles que sabem que precisam ser curados, mas também reconhecem quem é o único que pode curá-los. Observe o que acontece no versículo 9. Esse homem ouviu falar Paulo, ou seja, ele ouviu que Paulo pregava. E esse mesmo Paulo, fixando os olhos nesse paralítico, viu que ele possuía fé para ser curado. E eu confesso que quando eu olhei para esse texto, fiquei pensando, como que a gente consegue reconhecer que alguém tem fé para ser curado? Eu aqui pregando para vocês aqui de cima, olhando nos olhos de vocês, e só nos olhos mesmo, porque as máscaras nem deixam eu ver os rostos. Às vezes eu fico um pouco admirado, aqui fazendo um parênteses, né? Porque às vezes vem alguém aqui na frente e tira a máscara porque precisa cantar alguma coisa, eu olho o rosto e falo assim, eu acho que se eu voltasse a ver essa pessoa sem máscara na rua, eu ia demorar para reconhecer. Eu acostumei a ver só os olhos, eu não lembro mais do rosto inteiro. Mas eu não consigo olhar para você e dizer assim, eu estou vendo aqui 3, 6, 9, uns 15 que tem fé para ser curado hoje. É difícil. É difícil você reconhecer só no olhar. É difícil você dizer quem tem fé ou não tem fé. E eu poderia arriscar e dizer que desse auditório todo, 50% me parece ter fé. Eu podia errar feio. Por ter falado menos, ou por ter falado mais,
mas com certeza eu ia errar. O risco de errar era muito maior do que de acertar. E aí eu fico pensando o que foi que Paulo viu nesse homem que demonstrava uma disposição de fé. E embora fale da condição dele física e fale que Paulo reconhece nele uma condição de ser curado, essa palavra aqui, ser curado, quer dizer literalmente ser salvo. É mais do que a cura do corpo, e é por isso que ele chama a atenção, não pela sua doença física somente, mas porque ele se parece conosco por causa da doença da alma. É que Paulo reconhece nele uma disposição de ser salvo, ele tem vontade de ser salvo. Aquela palavra que Paulo falava, queimava no coração desse homem, que transparecia nos seus olhos, no seu comportamento, e talvez no interesse. Assim como vocês estão aqui com os olhos atentos, olhando para mim, talvez esse homem ficava ali todos os dias assentado, procurando onde será que Paulo e Barnabé, desculpe, Silas ainda não entrou aqui na história, né? Paulo e Barnabé estão hoje pregando, porque eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero perceber o que eles têm para dizer. Talvez esse homem demonstrou um interesse assim, fora do comum, ou talvez o próprio Espírito Santo tenha ministrado no coração de Paulo e deixado claro para ele, esse é meu, esse é filho meu. Numa das cidades que Paulo e Barnabé passam, no começo da viagem, fala que ali foram salvos, está ali no capítulo 13, versículo 48, obrigado, Rev, no versículo 48, quando eles já saíram aqui aliás, antes de chegar, né, em Listra, diz assim, os gentios ouvindo isso, regozijavam-se a pregação, né, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O Senhor tem um povo ali separado em cada uma dessas cidades, e ele usa Paulo e Barnabé para pregar. Esse homem era um que havia sido destinado para a vida eterna. Mais do que destinado para voltar a andar, mais do que destinado para dar uma cambalhota, para saltar, para não ter mais as pernas debilitadas, ele era destinado para a vida eterna. O Senhor usa então a vida de Paulo e deixa claro para ele, Paulo, esse homem costumeiro, aleijado, debilitado, simples, comum, normal, nada extraordinário. É esse. Ele é meu. Ele é meu. Pregue para ele. Fale para ele. Vá até ele. Dê a ele a ordem que eu dou a você. Esse homem, então, ele demonstra uma disposição. A mensagem do evangelho impacta ele de tal forma que ele fala, isso aí, é isso que vai mudar a minha vida. Nesse tempo todo que eu vivo aqui e estou aleijado, é isso que vai me transformar. Alguns comentaristas falam que talvez esse homem tenha tido algum tipo de oportunidade de caminhar com Paulo, ou de ter uma conversa próxima com Paulo e Barnabé, e Paulo percebeu o quanto ele se interessava pelo evangelho. E tudo bem, né? Isso não deixa a história menos extraordinária. Mas era fato que esse homem demonstrou interesse pelo evangelho. E eu não quero aqui dizer que você precisa aceitar Jesus, que é a gente que toma iniciativa, e que se a gente não quiser, o evangelho não entra no nosso coração. Muito pelo contrário. Eu quero lembrar você que se você está aqui nessa noite e você em algum momento se sentiu impelido a dizer sim para aquilo que o Senhor propôs, é porque o Senhor propôs primeiro. Esse homem estava tão debilitado que ele não tinha nem condição de perseguir um pregador, de ir atrás de alguma cura para ele mesmo. E mesmo que ele tivesse, ele não fez isso em nenhum momento. Ele estava ali já na vida adulta, já acostumado com a sua condição. Mas a salvação veio até ele. O Senhor vai até aqueles que são seus. Se você está aqui hoje, o Senhor foi até você. O Senhor te alcançou. Porque Ele tem um salto para você dar também. Ele tem cura para suas pernas. Porque Ele também quer alcançar o seu coração, a sua mente, transformar a sua vida. Porque você também precisa do Evangelho. Então preste atenção em cada palavra que foi dita aqui nessa noite. Não só da pregação, mas em cada versículo que é lido. E se você tem o hábito de vir, se você tem o costume de se assentar nessa igreja por muito tempo, não desperdice a oportunidade de demonstrar a fé que tem tocado seu coração.
de demonstrar o quanto essa mensagem realmente impacta e que você reconhece. Se não for essa mensagem, a minha vida não muda. Eu vou continuar sentado aqui no lugar de costume, aleijado, completamente aleijado. E talvez o seu lugar de costume onde você senta todo dia, ou pelo menos toda semana de aleijado, é exatamente esse banco onde você está agora. Se não é especificamente esse, algum desses aqui, onde você senta semana após semana e às vezes permanece aleijado. Sabe por quê? Porque você não demonstra a disposição de fé, você não se dispõe diante do Senhor. Você não diz: Deus, a sua mensagem chegou ao meu coração, eu quero mais. Eu preciso aprender mais disso. Eu preciso ouvir mais essa mensagem, porque se o Senhor não continuar falando comigo, se o Senhor não continuar ministrando, eu vou continuar aleijado. Mas não só das pernas físicas, principalmente do meu coração vai continuar sofrendo, perdido, mesmo que eu esteja aqui sentado no lugar de costume, domingo após domingo. Para de sentar para só receber e comece a sentar para devolver. E não devolver simplesmente uma mensagem ou dizer assim, eu quero me engajar mais no trabalho da igreja. Aí a primeira coisa que a maioria das pessoas faz é, que mistério que eu posso trabalhar? A primeira resposta e a melhor resposta que você pode dar como cristão, a mensagem do Evangelho é dizer, eu preciso de mais. Eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso conhecer mais. Disposição de fé. Foi o que esse homem viu nos olhos, foi o que Paulo viu nos olhos desse homem. Foi possível Paulo notar que esse homem tinha fé para ser salvo, para ser curado. Então ele recebe essa palavra de comando de Paulo, que diz para ele, então, se endireitar, se aprumar, se arrumar na cadeira, se arrumar na vida. Fazer as coisas de modo diferente. Ele percebe que existe só, então, essa orientação para a cura, e que não há nada mais que ele possa fazer por si, e nunca houve nada que ele pudesse fazer por si. Mas esse evangelho pregado por Paulo e Barnabé, que anuncia Jesus como o único e suficiente Salvador, era disso que ele precisava. Era disso que ele precisava. Então a nossa primeira lição é que a salvação é destinada às pessoas comuns, e não àquelas que se acham deuses, pessoas incríveis. Mas também que o evangelho, a mensagem do evangelho, é para aqueles que sabem, a salvação é para aqueles que sabem que precisam ser curados, mas também reconhecem quem que pode curá-los dessa condição. A condição minha e sua, de vida de qualquer um que está perdido, só pode ser curada em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Qualquer outra coisa é paliativo, é enganoso, é vazio, não vai durar. A salvação em Cristo é a única que realmente tem efeito eterno e que pode redundar em vida eterna, em cura perfeita, em transformação real, em progressão verdadeira de vida espiritual. A terceira e última lição que eu quero compartilhar com você é que a salvação é para aqueles que ouvem a palavra, mas também respondem a ela com uma verdadeira mudança de vida. Veja que reconhecer a sua condição é um passo extremamente importante. Eu sou comum, aleijado, de nascença, nasci assim, capenga mesmo, impróprio. Mas eu reconheço, quando eu ouço a mensagem do Evangelho, porque o Senhor mesmo vem até mim, toca o meu coração, de que existe uma esperança. E eu quero mais, eu quero ouvir mais. Mas eu não quero ouvir mais só para poder ser mais inteligente sobre a palavra. Eu não quero ouvir mais só para poder conversar de mais assuntos com as pessoas da igreja. Eu não quero ouvir mais só porque eu quero ocupar a posição de professor da escola bíblica e dar aula para alguém. Eu não quero ouvir mais só para me destacar de alguma forma numa roda de amigos que não sabem nada de teologia e eu posso ali e cuspir um pouco do meu conhecimento na face deles. Eu quero saber mais porque eu quero dar um salto de fé. Eu quero responder ao chamado do Senhor. Deus diz hoje para mim e para você, apruma, levanta, se põe ereto, reto, alinha a coluna, caminha direito. Você sozinho não pode, mas por causa da palavra de Deus, da ordem divina, você pode caminhar de novo. E caminhar de forma que você não caminhava antes. Andar não mais com as pernas que parecem mais seguras, aquelas humanas que você tem aí, de carne, mas andar por caminhos espirituais.
com as pernas que estavam de fato quebradas em nós, que não nos permitiam então caminhar em lugar nenhum. A salvação é para aqueles que ouvem a palavra e respondem com uma mudança radical de vida. Esse homem passa de um aleijado de nascença para um homem que salta na primeira oportunidade em que ouve o mando do Senhor. Paulo ali é um instrumento de Deus para dizer para esse homem: mude de vida. Se você crê no Evangelho, mude de vida. Pare de fazer as coisas de costume que te deixam plantados na cidade inútil, perdendo tempo, desperdiçando as coisas, desperdiçando aquilo que Deus colocou na sua mão. E passe a caminhar, a saltar, a correr e fazer aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E Ele tem um propósito. Diante do comando divino, Ele rompe com o costume. E tem pecados na vida da gente que é pecado de costume. Você acostumou a pecar, você simpatizou com o pecado, e você diz: eu não sei se eu consigo romper, eu sou assim, pastor. Eu sou assim, eu tento fazer diferente, mas eu sou assim, esse é o meu jeitão. Rompa com o costume de ficar sentado, com o costume das pernas fracas. Faça inimizade, se divorcie do pecado. Se afaste dele. Lute contra ele, não com as suas forças, mas com base na palavra do Senhor, na voz de comando que vem de Deus. Aprume o seu passo. Torne reto o seu caminho. Confirme a salvação que você recebeu, a eleição que existe para você. Não ande então mais pelos meios naturais. Para fazer isso, você precisa romper com os meios naturais. É porque às vezes a gente quer vencer então o pecado com boas práticas, com uma disposição mental, com uma nova técnica que você aprendeu de concentração e formação de hábitos, lendo o livro O Poder do Hábito, ou sei lá, qualquer outro livro desse tipo, que pode ser muito bom para desenvolver vários hábitos, mas para vencer o pecado são armas espirituais, então você precisa viver no Espírito. Mesmo que as pernas naturais forem arrumadas, esse homem não estava garantido de que não ia pecar mais se ele não vivesse em submissão à palavra que ele recebeu, de viver constantemente aprumando seu caminho, debaixo do evangelho que ele ouviu. A gente precisa então responder de forma espiritual, não andando mais pelos meios naturais, mas caminhando pela ordem de Deus, pela fé, com base na palavra, constantemente. Esse final, essa última lição, me lembra o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando esse mesmo Paulo aqui da situação, que estava pregando em Listra, ele diz que tem um espinho na carne, um pecado que o incomoda, algo que realmente o perturba, e ele já pediu várias vezes para o Senhor retirar dele, mas ele percebeu que a graça de Cristo é o que lhe basta, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele que reconhece a sua debilidade, recorre àquele que pode responder com cura à debilidade que possui. A lição para nós nessa noite é que o Evangelho é para o paralítico. E eu e você somos como ele. Então o Evangelho é para cada um de nós. Mas também nos lembra que existem muitos paralíticos por aí, que às vezes parecem normais, corriqueiros e com a vida bem resolvida. Às vezes parecem eruditos e interessantes. Ou às vezes parecem muito pobres que precisam desesperadamente da nossa misericórdia, da nossa cesta básica e da nossa vontade de ajudar. Mas o fato é que o que torna eles realmente necessitados do Evangelho não é nada do que os nossos olhos podem enxergar, mas é a realidade espiritual de que, como eu e você, independente da nossa condição, precisamos do Evangelho para nos tirar da condição de pecado, da condição interna, da condição da alma. Precisamos do perdão de Deus para mudar a nossa vida, para romper com o costume. E muitas vezes é o costume mundano. Cuidado para não dizer que aquilo que é normal, aquilo que você vê como normalidade aí fora, se torna normal para dentro do seu coração, só porque é o costume de todos. Nem tudo aquilo que é comum é normal. Nem tudo aquilo que as pessoas normalizam é divino, é de Deus. O padrão para a nossa vida é e precisa ser sempre a palavra de Deus. Então, para saber se você continua aleijado ou não, não sou eu que posso olhar nos seus olhos e dizer. Mas é o próprio Deus que chama você hoje e diz: apruma o seu caminho e veja na palavra o que ela diz, que é o caminhar de quem não é mais aleijado, de quem foi curado pelo verdadeiro Evangelho. Que o Senhor Deus nos ajude a compartilharmos o Evangelho com todo aquele que é comum como nós, mas também a pregarmos o Evangelho para nós mesmos, todas as vezes que abrimos a palavra do Senhor
que isso seja um hábito diário. Todas as vezes que separamos tempo de oração, que seja também um hábito constante da nossa vida. Todas as vezes que sentarmos aqui no lugar de costume para ouvir a palavra, que a gente não sente costumeiramente, mas cada dia com uma nova disposição de aprender mais e de ouvir mais, porque reconhecemos, graças à graça que nos alcançou, que só aqui existe salvação para nós. Não aqui porque eu estou aqui, porque o pastor Tiago está aqui, mas porque a palavra de Deus está aqui e é sendo pregada. E é o Espírito Santo que ministra nas nossas vidas. Amém? Quero orar com você, pedindo a Deus o favor dele, para que essa palavra continue sendo ministrada ao nosso coração pelo seu Espírito. Deus, é isso que nós queremos pedir nessa hora. Que o Senhor continue a falar conosco. E nós possamos perceber o quanto precisamos, assim como esse homem também precisou do seu evangelho. Mas que nós possamos também responder como esse homem respondeu. Primeiro com uma disposição de fé evidente, com interesse pelo evangelho evidente, com desejo de mais, com sede de saber mais desse único caminho que pode nos salvar. Deus, não existe salvação em outro lugar. Não existe salvação da tristeza que ocupa a nossa alma, da solidão e da dor que o pecado nos causa. Somente em Ti. E é por isso que a Ti nós viemos nessa noite. Sabendo que a gente só pode clamar e fazer essa oração porque o Senhor veio até nós primeiro. Tocou o nosso coração e por isso nós podemos abrir os nossos lábios e dizer: Deus, precisamos de Ti. Nos salve. Nos cure. Cure da nossa condição de aleijados espirituais. E nos traz de volta a capacidade de andar. Não mais com as pernas nossas, com as nossas forças, mas por caminhos espirituais, debaixo da ordem e do comando constante de Deus, expresso na sua palavra perfeita, na sua palavra que diz exatamente aquilo que é certo, que é errado, não aquilo que as pessoas dizem para nós que é bom e costumeiro. Nos ajuda, Deus, então, a pregar também o evangelho para outras pessoas e a levar essa mensagem de salvação verdadeira para aqueles também que tanto necessitam. Continue falando conosco, nos abençoe e nos guarde. E nos leve também, ó Deus, para uma semana acompanhados da Tua presença, uma semana cheia de sede da Tua palavra, cheia de vontade de estar na Tua presença, de saber mais do Senhor, ouvir os Teus planos para nós, receber da Tua doce presença e companhia, da presença real de Cristo na nossa vida diariamente, que prometeu e cumpre, que não nos abandonaria, estaria conosco todos os dias até o fim de tudo. Abençoa a Tua igreja, Pai querido, abençoa cada família aqui representada, abençoa aqueles que sofrem também nesse dia, por perdas, ó Pai querido, por luto, abençoa aqueles que celebram também nesse dia mais um ano de vida, abençoe cada um de nós e nos conduz pela Tua paz, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém.